acompanhe comigo, por favor, o que está escrito na palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto trono e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Verso de número 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Feche os teus olhos, só mais um instante, por favor. Pai, essa é a sua palavra. Deus, nós aqui estamos, Jesus, com o nosso coração ajoelhado diante da tua cruz, clamando pela tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Deus, continua com a tua mão e com os teus olhos estendidos sobre nós. Pai, o teu povo está aqui esperando um recado dos céus. Me esconde atrás da tua cruz, Pai, aqueles que vieram procurar resposta, em nome de Jesus, que o Senhor seja a resposta. Pai, aqueles que precisam de um milagre, em nome de Jesus, que o Senhor seja um milagre. Pai, que essa noite seja uma noite de divisor de águas na vida do teu povo, que essa noite transforme histórias, que essa noite vidas sejam mudadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos e nós dizemos amém. Queridos, quanto tempo nós temos perdido por não aceitar viver realmente aquilo que Deus tem para nós? Entenda que a nossa vida é pautada por tempo, e geralmente nós perdemos tempo de viver realmente aquilo que Deus tem para nós, porque na maioria das vezes nós achamos que o tempo passou, nós achamos que o tempo ficou para trás, ou talvez era só um sonho de barriga cheia. É melhor deixar para a galera mais jovem, é melhor deixar para os adolescentes viverem isso, porque muitos de nós achamos que o nosso tempo passou, ou era só um sonho de barriga cheia, ou é porque de alguma maneira nós esquecemos daquilo. As promessas ficaram para trás, as promessas deixaram de existir no nosso coração, por conta de nós mesmos colocarem outras coisas junto delas. Nós fomos colocando coisas à frente daquilo que Deus havia prometido para nós, nós mesmos fomos deixando as coisas de Deus para trás. Por um motivo ou outro, você se esqueceu daquilo que um dia na tua juventude ou na tua adolescência o próprio Deus te prometeu. Nós fomos deixando que o tempo passasse, e aquilo que realmente foi prometido por Deus para nós foi ficando para trás. Ministério, chamado, sonhos, projetos que nós mesmos engavetamos, nós mesmos colocamos na gaveta das nossas vidas, e por um motivo ou outro nós esquecemos lá no fundo. Sabe quando você está fazendo uma faxina na tua casa, e você abre uma gaveta e descobre um monte de coisa que você achou que tinha perdido? Geralmente essa é a vida que Deus tem para nós, e nós deixamos para trás. Nós engavetamos os sonhos, nós engavetamos os projetos, porque o tempo passou. As coisas foram morrendo por conta de nós mesmos, culpa nossa. As coisas foram sendo deixadas de lado, foram sendo tomados lugares diferentes no nosso coração por conta de nós mesmos. Sabe qual é o maior problema do cristão? É ele achar que a vida dele está muito boa, quando ele sai aos domingos com uma roupa legal, perfumado, um carro bom, ele vem para a igreja, ele ouve uma boa palavra do pastor, ele volta embora, ele assiste TV, ele janta, ele dorme porque ele tem que acordar cedo no outro dia e ir trabalhar porque os boletos estão vencendo.
Não estou falando aqui que você não precisa pagar boleto, não. Nós precisamos pagar os nossos boletos, mas o problema é quando a nossa vida é resumida em dormir para acordar cedo e pagar boleto. Você entendeu que não faz sentido? Você entendeu que Deus tem coisas maiores para nós? Você precisa trabalhar, isso é bom, é legal. O problema é quando nós esquecemos que a vida é muito mais que ganhar dinheiro, a vida é muito mais que pagar boleto, a vida é muito mais do que ficar reclamando que você não consegue emagrecer. Porque nós vamos deixando a vida que Deus tem para nós para trás. Querido, você não foi chamado de filho para viver uma vida medíocre, uma vida ordinária. Entenda que a vida que Deus tem para você, ela é extraordinária. Entenda que o que Deus tem para você é muito mais do que isso que você está vivendo. Entenda que Deus chamou você para que através de você outras pessoas ouvissem falar dele. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Querido, existe uma multidão de gente lá fora, uma multidão de gente no teu trabalho, uma multidão de gente na tua faculdade, uma multidão de gente no teu bairro, uma multidão de gente perto de você, esperando que você abra a tua boca para falar do que Jesus fez na tua vida. É por isso que a vida é muito mais do que acordar cedo e pagar boleto. É por isso que a vida é muito mais do que uma vida simplesinha, uma vida tranquilazinha, que você não quer dor de cabeça, que você não quer fazer nada para Deus. Deus está contando conosco para alcançar os que estão perdidos. É por isso que você não foi chamado para simplesmente estar sentado numa cadeira todo domingo, ouvindo só o que o pastor está falando. Não! Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado para viver uma vida extraordinária em Deus, para que as pessoas ouçam de Jesus, para que as pessoas ouçam a tua história e o que Jesus fez na tua história. É exatamente isso que Isaías passa para nós. Isaías, o escritor do livro profético mais extenso da Bíblia Sagrada, um jovem que não resolveu se esconder do seu chamado, um jovem que foi chamado para profetizar num tempo onde o povo estava sofrendo de uma infidelidade terrível. Parece até com os dias de hoje, né? Hoje, as pessoas dizem que você pode ser o que você quiser. Hoje o nosso sistema judiciário está em votação para liberar o uso da maconha. Vai na casa de uma mãe de família que tem um filho viciado em droga, para ver o que ela acha da liberação da maconha. Hoje o nosso sistema judiciário está falando que um bebê que tem o coraçãozinho batendo com 6 semanas é só um amontoado de células. Nós estamos vivendo num mundo infiel, mas Deus escolheu Deus escolheu a você para que nós pudéssemos ser diferente nesse mundo, para que nós pudéssemos profetizar mudança, para que nós não nos contentássemos com o que está acontecendo. Acho que é Martin Luther King Jr. que diz: não é o problema, não é o grito dos... alguma coisa assim, eu sei que o final ele termina a frase dizendo assim: o problema é o silêncio dos inocentes. O problema é quando nós nos calamos diante de tudo que Deus tem para fazer nesse mundo. O problema é quando nós deixamos de falar que existe um Jesus que pode mudar a história das pessoas, porque simplesmente nós nos contentamos com uma vida ordinária. Coisa que o profeta Isaías não fez. Ele não se contentou com aquela vidinha que ele estava vivendo. A convocação de Isaías é um dos textos mais extraordinários do Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que Isaías teve uma visão do trono de Deus. Ele contemplou o trono de Deus. Ele contemplou os serafins que clamavam a santidade de Deus. E isso mudou para sempre quem ele era. Isso mudou para sempre o que ele iria fazer. Isso mudou para sempre o destino da vida dele. Por isso, querido, se você estiver disponível para ter um encontro com Deus essa noite,
se você estiver disponível para receber um toque do Espírito Santo essa noite, se você estiver disponível para que Deus encontre você, a tua vida vai mudar, o teu destino vai mudar, você nunca mais será o mesmo. Sabe por quê? Porque um toque do Espírito Santo muda para sempre a vida das pessoas. O toque do Espírito Santo gera destino na vida das pessoas. O destino de Isaías foi traçado depois que ele teve um encontro com Deus. A tua vida nunca mais será a mesma depois que você tiver um encontro com Deus. A tua história nunca mais vai ser a mesma depois que você tiver um encontro com Deus. Porque o encontro com Deus muda as pessoas. O encontro com Deus gera destino para as pessoas. O teu destino nunca mais será o mesmo depois que você for encontrado pelo Espírito Santo, depois que você tiver a tua vida tocada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o encontro com Deus traz consciência de quem eu sou de verdade. O encontro verdadeiro com Deus muda completamente a vida de uma pessoa, e isso é tão verdade quanto o ar que você respira. É possível você viver sem oxigênio? Sim ou não? Essa resposta que você deu é tão verdade quanto o encontro com Deus muda a história de pessoas. É como uma conta matemática, 1 mais 1 é 2. Isso é verdade para todo mundo. Como o encontro com Deus muda a história das pessoas. No momento que o profeta Isaías é levado a ter essa visão do capítulo 6, do verso 1 ao 8, e ele vê onde ele está, e ele contempla o trono de Deus, e tudo que envolvia aquele lugar santo, a vida dele é transformada para sempre. E olha que interessante, ninguém contou para Isaías, ele mesmo teve a experiência dele. Querido, ouvir a experiência dos outros é legal, mas quando eu tenho a minha experiência, a minha vida é marcada por ela. Sabe qual é o problema? É que a gente está sempre vivendo de contar a experiência dos outros. Você não sabe o que Deus fez na vida do meu amigo. Você não sabe o que Deus fez na vida do meu primo. Você não sabe o que Deus fez na vida do meu marido. Está na hora de você falar: você não sabe o que Deus fez na minha vida depois que eu tive um encontro com Ele. Pare de viver das experiências dos outros, comece a viver da experiência que você tem com Deus, porque essa experiência de Isaías mudou para sempre a vida dele. Uma experiência tua com Deus pode mudar para sempre a tua história. E o interessante é que em segundos, Isaías é levado a um estado de consciência de quem ele era de verdade. Aqui, Isaías está aqui, está vendo o trono de Deus, está vendo os serafins, está contemplando Deus, mas em segundos, sem Deus falar nada, ele próprio diz assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. O encontro com Deus nos leva à consciência de quem nós somos de verdade. É impossível você encontrar a Deus, é impossível você ter um encontro com Deus e você não ser levado à consciência de quem você é de verdade. Porque aos pés da cruz é impossível que nós mintamos. Aos pés da cruz é impossível que nós tentemos colocar uma máscara em quem nós somos. Isaías sabia que aquela ocasião podia trazer morte para ele. Sabe por quê? Porque Isaías já tinha profetizado um monte de coisa ruim para o povo por conta da infidelidade com Deus. Isaías sabia que aquela situação poderia gerar morte para ele, porque ele era um homem, como ele mesmo disse, um homem de lábios impuros. Deixa eu te falar, as palavras refletem nas pessoas os pensamentos que elas têm de verdade, e isso é muito relacionado às suas ações. A gente só coloca para fora aquilo que o nosso coração está cheio. Se uma pessoa mente demais, o coração dela é cheio de mentira. Se uma pessoa xinga demais, o coração dela é cheia de podridão. Se uma pessoa engana demais,
ela vive uma vida de mentira, porque as nossas palavras refletem as nossas ações. O nosso coração só coloca para fora aquilo que nós somos. O teu coração só coloca para fora aquilo que você é. É por isso que o profeta Isaías disse assim: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Um encontro com Deus trouxe a consciência de quem Ele era. Um momento com Deus trouxe a consciência de quem Ele era. Um verdadeiro encontro com Deus vai trazer à tona quem você é de verdade, porque você pode esconder das pessoas, você pode esconder dos pastores, você pode esconder dos líderes, você pode esconder do teu marido, da tua esposa, mas de Deus você não esconde nada. Quando você está aos pés da cruz, você precisa ser verdadeiro, porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem você é de verdade. E olha só, Deus não vai imputar sentença ao teu respeito, sabe por quê? Porque a cruz é a prova que nós temos de que os nossos pecados são perdoados, de que nós temos a nossa vida lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Mas diante da cruz de Jesus, eu preciso ser verdadeiro. Diante de um encontro verdadeiro com Cristo, a minha consciência tem que trazer a verdade sobre mim. Isaías estava passando por um processo poderoso de reconhecimento dos seus defeitos e de quem ele era de verdade. Esse é o processo que eu e você temos que passar todos os dias, é ir aos pés da cruz e dizer: Jesus, eu sei quem eu sou longe do Senhor, Jesus, eu sei o que eu posso aprontar longe do Senhor, por isso tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Querido, deixa eu te falar, eu sei quem o Bruno é, se não tiver Jesus atuando todo dia na minha vida. Eu sei quem eu me torno se eu não tiver Jesus todos os dias na minha vida. Por isso que nós que estamos aqui não somos melhores do que ninguém que está aí, tá? Nós precisamos ser dependentes da cruz de Jesus, dependente de um encontro diário com Deus, aonde Deus está trazendo a verdade de quem eu sou, aonde o encontro com Deus pode mudar a minha vida para sempre. E à medida que nós vamos reconhecendo a nossa verdade, à medida que eu reconheço quem eu sou, a transformação começa a acontecer na minha vida. À medida que você reconhecer quem você é diante de Deus, Deus vai começar a mudar a tua história. A experiência que você vai ter com Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar quem você é, porque Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida. Deus tem um destino lindo para liberar na tua vida, mas enquanto você não reconhecer quem você é de verdade diante de Deus, o teu destino continua travado. Deus não vai liberar o teu destino enquanto você não for aos pés da cruz e dizer de verdade quem você é. Deus não espera uma oração tua: alto Deus, o Senhor que está no seu alto e sublime trono, misericordioso. Não, Deus espera a sinceridade do teu coração. Deus, eu sei quem eu sou, se não for o Senhor na minha vida, me ajuda, porque eu vou me tornar um agente do Estado Islâmico, eu vou arrebentar com tudo, eu vou acabar com tudo, mas se o Senhor agir na minha vida, eu posso mudar a minha história. Eu sei que eu não vou ter uma vida de mentira, eu vou ter a vida mudada e transformada. Por isso, querido, hoje é dia de você ter um encontro verdadeiro com Deus, é dia de você se encontrar com Deus, porque diante dele a tua consciência vai trazer à tona quem você é de verdade. E é impossível que uma pessoa tenha um encontro com Deus e não tenha a vida mudada para sempre. E olha só, vir à igreja não te torna um crente, da mesma forma que você ir a uma hamburgueria não te torna um hambúrguer. O fato de você vir à igreja não faz de você um crente. Você precisa ter um encontro com Deus, você precisa ter uma experiência com Deus, para que Ele mude a tua vida, para que Ele mude a tua história, porque o teu destino está guardado em Deus, e Ele tem pressa para cumprir isso em você, Ele tem pressa em liberar para você o que está preparado. Mas para isso acontecer, você tem que ter consciência de que você precisa encontrar a Deus, para que Ele mude a tua história, e para que você esteja pronto para receber aquilo que Ele tem para derramar em você. O encontro com Deus também muda o nosso caráter, muda a nossa atitude. Isaías já tinha consciência de quem ele era. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e caminho com pessoas impuras.
Mas agora, ele precisava passar pelo processo da mudança. Agora ele precisava passar pelo processo da transformação, para que daí então, ele vivesse o chamado da vida dele. Tem muita gente querendo viver chamado, sem passar pelo processo da transformação. Tem muita gente querendo viver destino de Deus, sem passar pelo processo da transformação. Deixa eu te dar uma notícia: você não vai viver o destino que Deus tem para você, se você não passar pelo processo da transformação que Deus tem na tua vida. Não vai, não tem como. Você nunca vai acessar o destino de Deus para você, enquanto você não for totalmente transformado por Ele, enquanto você não tiver um encontro com Ele. E o interessante é que Isaías, ele confessa a impureza, ele não tenta esconder. Queridos, dentro da igreja é fácil demais ser crente. Às vezes a gente entra dentro da igreja, a gente veste a nossa capa de crente, e a gente levanta a mão, e a gente ora, e a gente pula, e a gente chora, e a gente arrepia, e Deus está lá em cima. Te conheço, sei quem você é. Isso aí não chama minha atenção não. Sabe o que chama a atenção de Deus? É um coração contrito e verdadeiro em dizer: Deus, se não for a tua misericórdia na minha vida, eu estou enrolado, porque eu sei quem eu sou. É por isso que só um encontro verdadeiro com Deus pode trazer purificação para as impurezas das nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Isaías vê um anjo pegando uma pedra, uma brasa do trono de Deus e trazendo até a boca dele, e tocando a boca dele, e trazendo purificação àqueles lábios impuros. Sabe o que isso significa? Há pouco tempo ele disse que ele era homem de lábios impuros. Agora Deus pega algo santo, toca na boca dele e torna puro aquilo que era impuro, porque ele confessou diante de Deus a sua impureza. À medida que nós confessamos a nossa impureza diante de Deus, a impureza vai indo embora, e aquele lugar que estava cheio de impureza começa a ser tomado pela pureza de Deus, porque aonde habita a pureza de Deus, não habita a impureza do mundo. Aonde habita a pureza de Deus, não tem espaço para o pecado. Quando nós confessamos quem nós somos no encontro com Deus, é impossível que o pecado tome conta do seu coração, porque Deus torna puro aquilo que era impuro. Isaías diz que ele tinha lábios impuros. Aonde é que o anjo toca? Nos lábios. O que os lábios de Isaías era? Impuro. Agora o anjo toca no lábio dele e torna aquilo que era impuro, puro. É isso que Deus quer fazer com a tua vida hoje. Deus quer tocar no teu coração, Deus quer tocar na tua mente, Deus quer tocar naquilo que você acha que é impuro, para transformar puro. Querido, talvez você fazia negócio errado, talvez você mentia, talvez você era viciado em pornografia, talvez você fazia coisas erradas, pensamentos impuros, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, para você ter um encontro verdadeiro com Ele, para que Ele torne puro aquilo que está sendo impuro. Eu só consigo alcançar o meu destino quando eu deixo ser purificado por aquele que quer liberar o destino na minha vida. Ou você acha mesmo que Deus vai liberar o teu destino você sendo uma pessoa impura? Não vai. Deus tem compromisso com a pureza. Deus tem compromisso com uma vida longe do pecado. Mas quando nós somos purificados, nós ficamos prontos para viver exatamente aquilo que Deus tem para nós. Quando nós temos experiências com Deus, Deus mostra a realidade de quem nós somos, Deus mostra a nossa limitação, Deus mostra o nosso estado, o nosso caráter. Uma experiência com Deus vai mostrar as tuas fragilidades. Uma experiência com Deus verdadeira vai mostrar as tuas vulnerabilidades para que elas sejam restauradas. Queridos, você não é forte. Se não for Deus agindo na tua vida, você vai cair sempre no mesmo problema.
Se você não deixar que Deus haja na tua vida, você vai cair sempre nos mesmos problemas, porque você não é forte o suficiente para manter a tua força, se não for Deus segurando nas tuas mãos. Você é vulnerável e você é fraco, e você só se torna forte quando Deus está ao teu lado. À medida que Isaías confessou, ele foi perdoado, e a culpa que havia sobre ele foi embora. Verso de número 7, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Quando Isaías diz assim: ai de mim que sou homem de lábios impuros, sabe qual que é a impressão que dá? Ele se culpava pelo pecado que ele carregava dentro dele. Esses somos nós. Nós nos culpamos pelos erros que nós cometemos. É por isso que o anjo diz assim para ele: olha só, a culpa que você carregava vai embora, o pecado que você cometia está sendo perdoado, porque aonde há um toque do Espírito Santo, aonde existe uma experiência com Deus, a culpa vai embora, o pecado vai embora, porque você confessa as tuas fraquezas diante de um Deus que vai te fazer forte. É por isso que essa noite o Espírito Santo te trouxe aqui, para te dizer que você precisa ter um encontro com Deus. Se você quer que as tuas atitudes sejam mudadas, tenha experiência com Deus. Se você quer que a tua vida seja mudada, tenha experiência com Deus. Se você quer que a culpa vá embora, tenha um encontro com Deus. Se você quer perdão dos teus pecados, tenha um encontro com Deus, e então você estará apto para viver o destino que Ele tem preparado para você. E talvez você deixou tudo isso morrer, porque você deixou de ir aos pés da cruz todos os dias, confessar suas fragilidades, confessar suas fraquezas diante de Jesus. Mas você descobriu que o destino que Ele tem liberado sobre sua vida só vai começar a acontecer quando você tiver um encontro com Deus. É por isso que o encontro com Deus é capaz de mudar para sempre a tua história. Não é porque eu estou falando, mas é porque a Bíblia diz. É porque a palavra de Deus, que é inerrante, que não muda, que não volta atrás, promete isso a todos nós, independente do que você já fez. Pastor, o senhor não conhece a minha vida passada. Pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz. Nem quero, só quero te contar que existe um Deus que morreu na cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia, e está aqui hoje, esperando que você tenha um encontro com Ele, para que a tua vida seja mudada para sempre. Mas o encontro com Deus também nos impulsiona a estar disponível a Ele. Depois que a gente passa pelo processo da transformação, depois que a gente passa pelo processo da mudança de vida, da mudança de caráter, da mudança de atitude, agora nós mesmos, por vontade própria, vamos estar disponíveis a Deus. Sabe por que muitas vezes nós não nos disponibilizamos a Deus? Porque nós sentimos vergonha do pecado que nós cometemos diante de Deus, e aí nós temos a falsa ideia de querer melhorar para vir a Deus, e não é isso que Deus está dizendo, não. Isaías foi a Deus mesmo sendo um homem de lábios impuros, e então Deus purificou a impureza, e agora Isaías se torna alguém disponível a Deus. Quando nós temos a nossa vida transformada, as nossas atitudes mudam, e agora nós temos vontade de trabalhar para Deus, porque nós estamos sensíveis à voz de Deus. Sabe o que é interessante? Verso de número 8: então ouvi a voz do Senhor. Quem ouviu? Isaías. Mas até pouco tempo ele era um camarada de lábios impuros, que vivia no meio de um povo impuro. Agora ele está ouvindo a voz de Deus. Todo encontro com Deus gera em nós sensibilidade à voz dEle, porque você é purificado. A partir do momento que Jesus traz purificação ao teu coração, os teus ouvidos ficam sensíveis para ouvir a voz dEle, os teus ouvidos ficam prontos a ouvir a voz dEle.
o teu coração fica disponível para viver o que Ele tem para você, porque agora você está com o coração pronto, agora o teu destino está sendo liberado sobre a tua vida, agora os sonhos e projetos estão sendo desengavetados, agora o ministério que você achou que tinha morrido está ressuscitando, porque muitas vezes quem mata os ministérios que Deus libera sobre nós somos nós mesmos. Deixa eu te falar, Deus nunca matou o ministério que Ele tem para você, Deus nunca matou a chamada que Ele tem para você. Quem tentou matar foi você, quem tentou engavetar isso foi você, por conta das tuas impurezas, das tuas fraquezas, das tuas vulnerabilidades. Mas o encontro com Deus faz com que isso tudo mude. Olha só, Isaías primeiro observa a glória de Deus. A visão dele começa ele vendo Deus num alto e sublime trono sentado. Quando Isaías se encontra com Deus, agora ele entende a necessidade de reconhecer e abandonar os seus pecados, porque um encontro verdadeiro com Deus nos traz a consciência de quem nós somos e nos traz reconhecimento que eu preciso abandonar os meus pecados. Depois que Isaías reconhece isso, agora ele é purificado pela glória de Deus, e depois disso, Isaías se torna sensível à voz de Deus. Então ouvi a voz do Senhor. Quando o teu coração for purificado pelo Espírito Santo, vai ser impossível que você não ouça a voz de Deus falando com você. Filho, sabe aquela pessoa que reclama todos os dias para você da vida? Então, fui eu que coloquei ela do teu lado, fala do meu nome para ela. Sabe a tua sala de aula na tua faculdade? Então, eu te coloquei lá dentro para você ser diferente e falar do meu nome para eles. Sabe no teu serviço, onde todo mundo faz um monte de coisa errada, eu te coloquei lá dentro para você ser luz. Mas antes você não ouvia a minha voz, mas agora você se encontrou comigo, e agora você está sensível. Então, filho, vai lá e muda o teu espaço geográfico, através do que eu derramei sobre a tua vida. Todo destino passa pelo processo da transformação, porque ninguém alcança um propósito de vida sem enfrentar esse processo. Ninguém. E à medida que nós somos transformados, nós também somos levados a estar disponível a Deus. O chamado de Isaías só acontece depois da purificação. Isaías só ouve a voz de Deus depois que ele é purificado. Isaías só é enviado depois que ele é purificado. E olha só o mais interessante de tudo, verso de número 8: quem enviarei? Professores de português que está aí vai saber me falar. Isso é uma pergunta de um sujeito indeterminado. Sabe por quê? Porque Deus não obriga nada a ninguém. Deus não coloca uma arma na cabeça de ninguém, obrigando essa pessoa a fazer alguma coisa. Deus não é autoritário. Deus só está procurando pessoas que estejam disponíveis a fazer o que Ele tem. E aí a resposta de Isaías, agora que está sensível a Deus, é: eis-me aqui. Oh Deus, antes eu mentia, mas agora eu não minto mais, porque eu me encontrei com o Senhor. Deus, antes eu traía, agora eu não traio mais. Deus, eu era viciado em pornografia, agora eu fui curado. Deus, eu fazia negócio que era errado, que era desonesto, agora eu não faço mais. Por isso, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, só não me deixa parado, querido. A partir da tua disponibilidade, esteja disponível e prepare-se para viver coisas extraordinárias. Porque a vida com Deus é extraordinária. A vida com Deus, ela não acontece no ordinário. Gente, tem que ser muito doido para viver com Deus. Porque um dia, tinha um povo que estava saindo do Egito, e de repente eles chegaram na frente de um mar. De um lado era montanha, de outro era montanha. Atrás deles vinha o exército mais poderoso da época. Mas esse Deus de coisas extraordinárias diz assim: oh, coloca lá o seu cajado no mar. E o mar abriu e eles passaram a pés enxutos.
Existe um outro cara que desobedeceu a chamada de Deus, foi jogado no mar, e a Bíblia conta que um grande peixe engoliu, e ele ficou na barriga daquele grande peixe, depois foi vomitado no mar, e foi cumprir o seu chamado. A Bíblia conta a história de um que Deus prometeu que ele venceria uma guerra no mesmo dia, e a Bíblia conta que o sol e a lua pararam para que as promessas de Deus fossem cumpridas. A Bíblia conta a história de um que veio à terra, se tornou homem como nós, sofreu como nós, morreu na cruz para nos dar vida, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ei, a vida com Deus, ela é extraordinária. Deus não tem uma vida ordinária para você, Deus não tem coisas pequenas, Deus tem o extraordinário. Por isso, esteja disponível e prepare-se para experimentar coisas inimagináveis. Essa é a vida com Deus. Você só precisa estar pronto. E agora talvez o teu coração está queimando aí agora. É hoje, Jesus. É hoje que minha vida vai mudar. É hoje que esse negócio vai ressuscitar. Deus, é hoje que o Senhor vai fazer ressuscitar aquilo que eu tinha feito morrer dentro do meu coração. É isso mesmo. Deus quer ter um encontro de verdade com você. Deus quer se encontrar de verdade com você, para trazer purificação ao que está impuro e para dar destino para a tua vida. Você só precisa estar disponível, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Para a gente encerrar, o encontro com Deus nos impulsiona a cumprir o destino das nossas vidas. Lembra que eu disse lá no começo que esse texto retrata praticamente toda a vida de um cristão? Primeiro nós chegamos impuros até Deus, e então Ele purifica as nossas vidas, Ele perdoa os nossos pecados, nós nos tornamos sensíveis à voz dEle, e depois de tudo isso, Deus libera o destino que nós temos para viver. Deus libera a vida extraordinária que nós temos para viver. Um encontro com Deus vai te impulsionar a viver o destino da tua vida. Após o encontro verdadeiro com Deus, Isaías teve a sua vida transformada. Deixa eu te falar, após o encontro verdadeiro com Deus, a tua vida vai ser transformada para sempre. Jesus não morreu na cruz para você ter uma vida ordinária, uma vida medíocre. Jesus morreu na cruz para te adotar como filho e para fazer com que você viva uma vida extraordinária. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Sabe qual é o meu maior medo? É um dia eu chegar no céu, um anjo pegar na minha mão e falar: Bruno, vem cá, e me levar para uma sala, e eu entrar numa sala e ela está cheia de tesouros, cheias de coisas para viver, e eu perguntar para ele: o que significa isso aqui? E ele falar assim: está vendo tudo isso aqui? Você podia ter vivido na terra, não viveu por covardia. Eu quero chegar no céu, e eu quero ouvir da voz de Jesus: você viveu tudo que você tinha para viver. E a minha oração para o meu filho é a mesma coisa. A Bruna sabe, eu digo para ela para sempre, eu digo a ela sempre isso: Bruna, se o Gael chegar em nós com 15, 16 anos e pedir para ir fazer missão no país mais perseguido desse planeta, eu quero ter o coração livre para dizer para ele: filho, vai. Independente que eu possa receber uma ligação dele: ô pai, faz 3 dias que eu estou escondido aqui no mato, pai, estou tomando só água, pai, meus amigos estão todos mortos, eu não sei mais quanto tempo eu vou viver, talvez essa é a nossa última ligação, pai, mas obrigado porque o Senhor me ensinou, a gente se encontra lá no céu. Essa é a vida que Deus tem para nós. A tua vida não pode ser resumida em acordar cedo e pagar boleto. Deus tem uma vida extraordinária para você viver. Não é possível que você se contente com pouco. Não é possível que você se contente com pouco. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para que você tenha um encontro de verdade com Ele, para que você tenha a tua vida mudada, para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você volte a ouvir a voz dEle, e para que o teu destino seja liberado.
porque essa vida que você está vivendo é muito pouco diante do que Ele tem para você viver.